Vamos declarar então, 1, 2, 3. Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, prometido em Gênesis, anunciado pelos profetas, de nacionalidade judaica, natural de Belém, criado em Nazaré, fez de Cafarnaum na Galileia sede de seu ministério. Em Jerusalém foi recebido como rei, traído por Judas, julgado e condenado por judeus e romanos, torturado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado em Jerusalém, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Messias prometido, Salvador do mundo, ungido de Deus, sumo sacerdote da nossa fé, Alfa e Ômega, Emanuel, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, meu advogado, meu redentor, Senhor, Redentor e Rei. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos? As fotos, vamos. Queria que você pegasse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 15 em diante. Colossenses, capítulo 1, verso 15 em diante. Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e que ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Eu quero que você leia comigo bem forte o verso 18. Vocês podem ler comigo? Ele é a cabeça, do corpo, que é a igreja. É ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho e ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. É interessante, irmãos, porque essa carta de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele escreve então com um propósito. Que propósito é esse? O propósito dessa carta era escrever para uma igreja que tinha dúvidas que Jesus era suficiente para ela, que Jesus era tudo para ela. Essa carta foi escrita por volta de 61 anos depois de Cristo. Escrita por quê? Porque essa igreja, a igreja de Colossos, era uma igreja que era influenciada pelos ensinamentos gregos, onde a filosofia grega ensinava que o homem se sustentava por si só, onde o homem não dependia de um Deus, não dependia de uma divindade, não dependia de um Deus que pudesse a salvar, que pudesse a libertar, aonde então o homem, por causa de si mesmo, resolvia os seus próprios problemas e resolvia em si mesmo. Paulo então escreve essa carta para combater essa mentalidade humanista. Ele escreve essa carta combatendo então essa mentalidade racional, intelectual, humana, aonde até hoje nós vivemos resquícios disso, aonde a ciência não quer dar voz a Deus, onde a ciência não quer dar lugar a Deus, onde a ciência dá lugar ao intelectualismo, dá lugar à exatidão, dá lugar à lógica, dá lugar aos pensamentos filosóficos,
Até hoje nós lutamos e nós não somos enquadrados como um povo inteligente, como muitos crentes às vezes até se acham ignorantes, como o mundo lá fora, porque nós acreditamos que Jesus é tudo, e nós cremos que Ele é tudo, mas o mundo lá fora, as suas filosofias, os seus ensinamentos, os seus conceitos, trazem então o homem como centro de todas as coisas, aonde o homem então abre mão de todas as coisas, aonde o homem então se resolve em si mesmo. Então toda a arrogância que o homem tem, toda a petulância que o ser humano tem, ela não vem de Deus, porque a partir do momento que você se entrega a Jesus, essa realidade precisa cair por terra. Mas quantos de nós, muitas vezes, estamos dentro do reino de Deus, caminhando no reino de Deus, e ainda estamos tendo essa mentalidade racional, essa mentalidade lógica, essa mentalidade filosófica, onde nós colocamos como conceito que Deus é uma parte, mas Deus não é tudo. Onde os filósofos dizem, olha, você pode até acreditar em Deus, eu não acredito, Deus para mim não existe. O que existe na verdade é a exatidão da ciência. Então Paulo, escrevendo essa carta, ele então estava mostrando para a igreja, para não esquecer qual era a obra de Cristo, qual era o propósito de Cristo, por que Cristo veio ao mundo, qual é o propósito dele ter morrido na cruz, e o que ele se tornou para a igreja, qual foi o papel de conquista de Cristo na igreja. Porque muitas vezes nós esquecemos no reino de Deus o que Jesus faz, e o que Ele restaurou em nós, e o que Ele realizou em nós. E às vezes a gente para então para ouvir filosofias, ouvir então ciência desse mundo. Tem um filme que fala em defesa de Cristo, aonde a pessoa que faz esse filme é uma história verídica, que é onde esse rapaz ele tenta então mostrar que Jesus não existe, que Deus não salva, que Deus não liberta, que Deus não transforma. Ele então, a sua esposa recebe um milagre com o seu filho, e ela então se converte a Cristo, e ele então vai buscar os intelectuais do seu tempo, para buscar uma resposta que Deus não existe, que Deus na verdade não é o suficiente, que a alegria que a esposa dele estava tendo não era real, que o prazer que a esposa dele estava tendo, e que o milagre que o filho dele, a família dele estava recebendo, não era real, porque ele não queria se inclinar em acreditar que Deus existia, que Jesus veio ao mundo para libertar, que Jesus veio ao mundo para curar. E aí então, ele vai buscar resposta em todos os lugares. Chega no final, então ele tem a consciência que Jesus existe, que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta. Então, para você ver que essa guerra, que guerra é essa? Uma guerra invisível. Vira para a pessoa que está do seu lado assim, que guerra é essa? Uma guerra invisível. Aonde o quê? O homem não querendo Deus, e Deus querendo o homem. O homem não aceitando Deus, mas Deus amando o homem. Nós vivemos isso então em decorrer da história humana, aonde o homem na verdade quer se resolver em si mesmo, por causa do pecado. Mas Deus então, no seu infinito amor, Deus então buscando um relacionamento intenso, transformador com o homem, para buscar, para salvar, para libertar e para curar o homem. No verso 18 então Paulo dizendo, olha, Cristo ele é o cabeça, quer dizer, ele é o Todo-Poderoso, é ele que comanda todas as coisas, é ele que é o cabeça do corpo, que é a igreja, é ele quem dá vida ao corpo. Então não existe vida na igreja sem Cristo, não existe vida na igreja sem Cristo, não existe poder na igreja sem Cristo, não existe misericórdia na igreja sem Cristo, não existe graça na igreja sem Cristo. E a Bíblia diz, ele é o primeiro filho que ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então quer dizer, Cristo ele é o primeiro em tudo, quer dizer, insubstituível. Nós não podemos como igreja colocar outro fundamento na igreja que não seja Cristo. Todas as coisas dentro da igreja só são realizadas porque Cristo veio ao mundo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados,
porque Cristo foi crucificado, foi morto, foi sepultado, e Ele então ressuscitou o terceiro dia, e Deus deu a Cristo a mais alta honra de estar sentado à destra de Deus, porque Ele realmente pagou o preço, mesmo não tendo pecado, se tornou pecado por nós. Então é uma guerra constante que eu e você vamos lutar a vida inteira, que tem uma parte de nós queremos nos auto-resolver, é uma parte dentro de nós queremos ser autossuficientes, tem uma parte de nós queremos ser independentes, mas tem outra realidade quando nós nascemos de novo, quando nós entendemos o poder de Cristo na nossa vida, nós entendemos que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo vem dEle e tudo será para Ele. Quem ama o Senhor Jesus aí, aplauda bem forte a Ele, glorifica Ele, uma forte salva de palmas para Ele, porque Ele merece o melhor. Agora pega sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses capítulo 2, verso 6. E vamos nos decorrer agora em alguns versos da Bíblia aqui. Portanto, verso 6. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Agora Paulo está explicando agora para uma igreja que precisava romper com a humanidade dela, romper com a autossuficiência dela, romper com a independência dela, para entender que Cristo era algo mais importante que qualquer coisa. Ele está dizendo: olha, vocês que aceitaram a Cristo, vocês então devem viver unidos com Ele. Quer dizer, o propósito de Deus com a igreja não é simplesmente salvar a igreja, mas é viver com a igreja, é relacionar com a igreja, é ter intimidade com a igreja. Quer dizer, Cristo não quer ter um tempo da sua vida, Cristo quer ter a tua vida por inteiro. Cristo não quer ter amanhã do seu dia, Deus quer ter o dia inteiro da sua vida. Quer dizer, a sua mentalidade, os seus pensamentos, a sua personalidade, Ele quer então estar sobre o domínio de tudo. Então quer dizer que nós como igreja precisamos aceitar a Cristo, entender que aceitando Ele, Ele quer que nós vivamos com Ele. Quer dizer, ter uma vida abundante com Ele, caminhar com Ele, relacionar com Ele. Pastor, eu vivo com Cristo enquanto não pisa no meu carro. Pastor, eu vivo com Cristo enquanto não mexe no meu dinheiro. Pastor, eu vivo com Cristo enquanto alguém não mexe com a minha esposa. Eu vivo com Cristo enquanto não mexe no meu carro. Se bater no meu carro, o sangue de Jesus tem poder. Não. Cristo está dizendo assim: olha, se vocês me aceitaram, vivam comigo. Quer dizer, se você estiver no céu, Cristo tem que estar com você. Se você estiver no inferno, se você estiver cheio de dinheiro, Cristo está com você. Se estiver sem dinheiro, Cristo também tem que estar com você. E a Bíblia então está dizendo, verso 7 agora: por vocês viverem unidos com Ele, agora estejam enraizados. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem graças a Deus. Olha o perfil agora de relacionamento que a igreja deve ter com Cristo. Primeiro, ter raízes em Cristo. Quer dizer, você não pode ser levado para qualquer vento de doutrina. Você não pode ser levado por qualquer filosofia humana. Você não pode ser levado para qualquer doutrina que seja contra os ensinamentos de Cristo. Quer dizer, olha, essa igreja que muitas vezes está sendo bombardeada por filosofias humanas, estejam enraizados nele, construam a sua vida nele. Por exemplo, eu aceitei Jesus, a minha vida toda é impossível, a minha caminhada de fé com a minha família, sem sequer Cristo estar no meio. Na minha juventude, Cristo estava. No meu casamento, Cristo sempre esteve. No cuidado dos meus filhos, Cristo sempre esteve. No meu chamado, Cristo sempre esteve. Quer dizer, as minhas raízes, a base é Cristo. A minha sustentabilidade é Cristo. A minha força é Cristo.
Nós, como igreja, precisamos compreender essa força, esse poder, esse nome que está acima de todos os nomes, um nome que todo joelho tem que se dobrar. Mas quer dizer o quê? Nós precisamos ter raízes nele, construir a nossa vida sobre ele. A sua vida é construída em Cristo? A sua personalidade é construída em Cristo? O seu jeito de ser é construído em Cristo? Olhe bem para mim, que eu quero que você, na verdade, entenda uma coisa. A construção, ela tem dois níveis. Que se você já tiver uma construção mal feita, vamos dizer que você compra um terreno, e esse terreno já tem algumas bases, já tem algumas colunas, mas só que agora o terreno que você comprou, você quer construir uma casa maior ainda, você quer construir talvez apartamentos. E é interessante que você vai olhar para a base e você não vai conseguir construir os apartamentos que você quer, porque aquela base é antiga, aquela base não é atualizada ao projeto que você tem. E aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela base antiga e destruir aquela base. Destruir aquela base, a base, abrir mão daquela base para construir uma base nova. Quer dizer, a nossa vida com Cristo, existem duas fases: destruir a velha natureza pelo poder da cruz e restaurar a nova natureza pelo poder da graça. Então a casa que nós temos, a vida que nós temos que construir em Cristo, tem dois níveis. Repita comigo assim: a vida que eu tenho que construir em Cristo tem dois níveis: destruir a natureza do pecado e construir a natureza da graça de Deus. Então quer dizer, eu tenho que olhar para a minha vida e ver quais são os resquícios da velha natureza que eu tenho. Quais são os jeitos que ainda domina a minha vida, da velha natureza que eu tenho. Por exemplo, durante muito tempo no reino de Deus, eu percebia que a minha personalidade introspectiva era algo da minha velha natureza. Eu era uma pessoa fechada, introspectiva, inferiorizada, medrosa, incerta dos planos de Deus. E eu levava para a presença de Deus e queria construir a vida de Deus em cima dessa base, e eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia construir a minha vida em cima disso. Por quê? Porque na verdade eu queria que Cristo construísse uma vida nova, mas eu não queria que Cristo destruísse a construção velha. Eu não queria que Cristo detonasse a construção velha, quer dizer, implodisse o conceito antigo. Porque muitas vezes as pessoas estão assim: nossa, eu aceitei Jesus, mas tem coisas que eu ainda carrego desde quando eu aceitei Jesus. Não pode esse tipo de coisa. E hoje é interessante que as pessoas escondem atrás de temperamento e personalidade. Ah, eu sou colérico. Para mim, meu filho, eu arrebento qualquer nó que aparece. Ah, eu sou estressada mesmo. Essa a Bíblia diz: me deu um tapa na cara, recebi de graça, né? De graça eu também dou 2. E ainda arruma resquícios e respaldo da Bíblia para pecar. Jesus não disse isso. Se você então receber um tapa no rosto, o que você tem que fazer com a outra face? Tem que fazer o quê? Pastor, mas para fazer isso, sabe o que tem que fazer? Eu tenho que estar cheio de Deus. É claro que tem. Quem falou que você não tem? Quem falou que você não tem que estar cheio de Deus? Mas só que nós estamos contentando em viver o que? Construindo a nossa vida do jeito que nós queremos e não do jeito que Cristo quer. A Bíblia então está dizendo aqui para nós: olha, sejam enraizados nele. Quer dizer, tenham a sua vida firme nele. Por quê? Porque as coisas da vida vão querer tirar você daí. Construa a sua vida sobre ele. Deixa ele desconstruir aquilo que está errado. Deixa ele desconstruir aquilo que realmente você acha que é certo, mas que Cristo não aprova. Deixa ele trabalhar dessa forma. Pastor, então se eu quero uma nova vida, eu preciso entender que a velha vida não presta. É verdade. Eu tenho que compreender que a obra de Cristo não está só em construir a nova vida, mas destruir a velha vida também. Já viu, tem pessoas às vezes que você tinha um rapaz aqui na igreja que ele tinha uma comorbidade de obesidade. Ele tinha problema, era uma doença que ele tinha. Então ele era bem gordo mesmo. E ele tinha uma comorbidade que era algo impossível.
E ele tinha um corpo bem gordo que a gente chamava de Timaios, os mais antigos vão lembrar dele. E aí um dia eu sentado na cadeira da igreja, ele está olhando para as crianças assim com a bala na mão. Pastor, pede bala para eles. Eu falei, não, deixa a bala para a criança, eu tenho uma lá, você está vendo? Não. Pastor, pede uma bala para ele. Ó, eu só limpando a boca, Santo Jesus no poder. Aí quando menos espera, eu saí da cadeira, ele foi, dá bala, tomou da criança, saiu chorando para tudo quanto é lado. De repente, pastor, ele tomou minha bala. Eu falei, rapaz, por que você tomou a bala? Pô, pastor, não aguento não. Nossa, Deus, não aguento não. Eu falei, rapaz, você tem que tratar. Você tem que se tratar. Ele foi então, fez a bariátrica. Ele fez a bariátrica, emagreceu muitos quilos. E aí depois eu encontrei com ele depois de um tempo. Tá gordo tudo de novo. Mas sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Ele quis construir uma nova vida, mas não quis destruir a velha vida. A mentalidade antiga ainda comandava a mente dele. A mentalidade antiga ainda dominava a mente dele. Cristo não veio só para te dar a nova vida, mas Cristo também veio para destruir a sua velha natureza. Amém. Cristo também veio para destruir os adúlteros, os prostitutos, os ladrões, os sem vergonhas, regenerar essas pessoas. Veio também para regenerar os fofoqueiros, mentirosos. Não veio só para dar poder de prosperidade, não. Não é só para dar bênção abundante, não. Mas ele veio realmente para transformar caráter. Mas só que muitos de nós não entendemos que a obra de Cristo tem esse propósito. Qual o propósito é esse? É de olhar para as pessoas e perceber, nossa, que coisa extraordinária. Aquele homem mentia, não mente mais. Aquele homem falava mal, hoje ele não fala mal mais. Aquele homem, ele se prostituía, não prostitui mais. Aquela pessoa prejudicava as pessoas, não prejudica mais. Por quê? O propósito de Deus é nós construirmos a nossa vida dele. E entendemos que essa construção, ela também se desconstrói também. Esse propósito de nos levantar diante do reino de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, não veio simplesmente para nos dar uma vida vitoriosa, mas veio também para não deixar mais escravo da velha vida cheia de pecado. E aqui Paulo está dizendo, olha, não queira lógica diante disso, é somente através de Jesus. Construa a sua vida nele, e além de construir a sua vida nele, se torne cada dia mais forte na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Cada dia seja mais forte. Deus está mandando você ser, porque Ele conquistou isso por você. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, seja cada dia mais forte. Fala mais forte para ele, seja cada dia mais forte. Seja mais forte na fé. Seja mais forte no Espírito Santo. Seja mais forte no caráter. Seja mais forte na alegria. Seja mais forte na paz de Espírito. Jesus está dizendo que a igreja cada dia tem que ser mais forte. Nós não podemos nos enfraquecer, mas temos que ser mais forte e aprender em tudo, dar graças a Deus. O que é dar graças a Deus? Pastor, eu recebi uma bênção, graças a Deus. Pastor, eu perdi muita coisa, também dá graças a Deus. Pastor, eu estou cheio de saúde. Pastor, eu estou passando mal, eu também estou dando graças a Deus. É interessante porque hoje a igreja só dá graças a Deus as vitórias. Mas por quê? Porque não tem raízes em Cristo. Porque não tem respaldos em Cristo. Por quê? Porque a igreja hoje está condicionada muitas vezes a bênção dela, as coisas dela na bênção que Cristo faz. E muitas vezes a bênção de Deus é tirar algumas coisas de nós. A bênção de Deus às vezes é cortar algumas coisas de nós. É podar algumas coisas de nós. É às vezes dizer que não é hora de recebermos essa bênção. Não é hora às vezes de viver essa bênção. Por exemplo, nessa época de pandemia agora, muitas pessoas desejaram casar, né? Eles desejaram casar e por não poder reunir, eles tiveram que atrasar a cerimônia deles. E aí muitas pessoas ficaram frustradas com isso. Ficaram frustradas, meu Deus, já estava tudo lá arrumado, o convite, a igreja, tudo lá, mas não pode se reunir, né? Quantas noivas chegaram perto de mim, pastor, eu estou frustrado,
Eu estou decepcionado. Pastor, eu estou muito mal. Pastor, ora por mim, que eu estou cheio de demônio, cheio de cabelo. Eu falei assim, irmão, não, é só uma questão de tempo. Eu viro para ela e falo assim, dá graças a Deus, porque atrasou o casamento. Ela vira para mim e fala assim, não, pastor, tinha que ser na hora que eu quero, que eu planejei, tem que ser igual menino mimado. Por quê? Porque a igreja que tem Cristo como centro, a igreja que está enraizada em Cristo, a igreja que construiu a vida em Cristo, a igreja que está se fortalecendo em Cristo, é uma igreja que sabe dar graças em qualquer situação. Ela sabe se alegrar em qualquer situação. Ela sabe conviver com a vida, mas também sabe conviver com a morte. Sabe conviver com a provisão, mas faz também conviver com a dificuldade. Por quê? Porque na verdade o respaldo da igreja do Senhor não está nas coisas e nem nas conquistas, mas está em Cristo. A força da igreja está em Cristo. Então quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus porque também não sabemos agradecer nas dificuldades, porque não sabemos agradecer diante das coisas que não acontecem, até mesmo de ruim. O missionário Paulo Roberto, saudoso, o missionário Paulo Roberto, ele conta uma história de um missionário que chamava Arthur Remes, que ele brincava com ele quando ele era novo convertido. E o Arthur Remes chegava para ele e falava assim, Paulo, eu estou sentindo um cheirinho aqui. Cheira, Paulo? Estou sentindo nada não, missionário. Estou sentindo um cheiro de provação. Nossa, estou sentindo um cheiro de dificuldade. Estou sentindo um cheiro de escassez. Aí o missionário Paulo fala que ele dava risada. Fala, mas isso está indo. É porque eu estou feliz. Eu falei, aí ele, mas por que você está feliz na aprovação? Porque na verdade, o que adianta passar pela aprovação ou provisão se não tem Cristo? O que adianta viver nessa vida sem ter Cristo? Então a igreja verdadeira, ela não tem como fundamento as conquistas. A igreja verdadeira não tem como fundamento as realizações. A igreja verdadeira tem como fundamento é Cristo. E o maior teste de você demonstrar para o reino de Deus e para Jesus que Ele é o fundamento da sua vida, é que quando Ele então não realiza algo na sua vida, quem que você glorifica? Quem que você exalta? Quem que você bendiz? Porque bendizer ao Senhor no momento da facilidade é fácil. O problema é glorificar a Deus nos momentos da dificuldade, nos momentos das perdas, nos momentos da escassez. Paulo está dizendo assim, olha, e deem graças sempre. Sabe por quê? Porque o humanismo na igreja de Colossenses, ela era evidente, que as pessoas então levantavam as suas medalhas e se sentiam melhor do que as outras, levantavam os seus troféus e se sentiam melhor do que os outros, levantavam então as suas conquistas e se sentiam melhor do que as outras. Paulo está dizendo, olha, a igreja do Senhor, ela não levanta as mãos e nem se glorifica pelas coisas que tem. A igreja do Senhor glorifica o Senhor porque tem Cristo no coração, porque tem um Salvador no coração, porque tem o Rei dos Reis no coração, porque tem um provedor no coração, porque tem a bênção de Deus no coração, porque tem o Espírito Santo de Deus no coração. Quem tem um provedor tem tudo. E é por isso então que ele dava graças a Deus. E é por isso então que dava graças a Deus. E é interessante, irmãos, eu sempre falo isso, nessa hora eu sou saudosista com a igreja. Quando eu converti a Jesus, irmãos, a igreja era muito mais simples. A igreja era muito mais simples. A igreja muito mais simples. O povo vinha na igreja e a maioria das igrejas se preocupava com a roupa que vestia, não. Não se preocupava com o cabelo que tinha, não. E nem se preocupava com o louvor que estava, não. É interessante. Aí tinha uma questão de oportunidade na igreja. Aí falou, vou dar oportunidade para cantar o louvor. Irmão, eu não sei cantar, não. Mas já que Deus vê o coração da gente, mas gente, o que é isso? Aí minha irmã, engraçado, gente, mas eu que ainda não tinha convertido de verdade, eu até sentava na cadeira e chorava de
Chorava de rir. E a irmã fechava o olho, irmão. Fechava o olho. Ô pastor, seja sincero comigo, pastor. O senhor já converteu nessa área, irmão? Ainda não converti ainda não. Ainda não converti não, porque de vez em quando acontece esse negócio, a gente chora de rir, né, irmão? Mas hoje, a igreja não tem coragem de se expor à vergonha por causa de Cristo. Hoje a igreja não tem vergonha de se evangelizar por causa de Cristo. A igreja não tem vergonha, cultua muitas vezes dentro da igreja, mas fora da igreja não cultua. Não se revela que ama a Cristo independente de qualquer situação. Por isso que muitas vezes nós precisamos entender qual é o nosso fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Quem é o respaldo da igreja? E em tudo nós temos que aprender a dar graças. E uma das características que eu lembro da saudosa igreja, fico feliz com essa realidade da saudosa igreja, mas ao mesmo tempo fico um pouco receoso com a igreja de hoje. É que a igreja de hoje não sabe dar graças a Deus na dificuldade. A igreja de hoje não sabe celebrar a dificuldade. Eu quero entrar aqui até num assunto um pouco delicado, mas quero dizer que é algo muito impressionante que aconteceu. Eu perdi o meu sogro e as minhas cunhadas perderam o pai dela. E ele então foi para a glória. Mas que casa feliz foi a minha nos últimos dias. Celebramos parabéns no mesmo dia. Rimos um do outro, choramos. Nos alegramos. Vemos um ao outro. Tinha dias que tínhamos perdido o meu sogro e os pais dela. O conceito de reino de Deus como base em Cristo é totalmente diferente. As pessoas não entendem. Como que uma pessoa pode dar graças a Deus na perda? Como que alguém pode se alegrar no meio dos turbilhões da vida? Como que uma pessoa pode ter conceito de bênção? O morador debaixo do meu prédio, ele perdeu a mãe dele. E ele entrou em depressão profunda. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi: você foi um bom filho? Ele disse: excelente. Mas por que você está triste? Orei por ele e ele saiu da depressão. Aí hoje mesmo ele foi lá em casa: pastor, rapaz, o senhor é 10, eu gosto muito do senhor. Mas deixa eu explicar algo para vocês. Como é que vocês conseguiram ficar rindo aqui, perdendo o sono de vocês? Eu falei: o senhor Natalino, eu vou te falar uma coisa, não tem explicação não, só tem Cristo. Porque Cristo na minha casa é a base. Se eu tenho, vai ter alegria. Se eu não tenho, vai ter alegria também. Vai ter festa, porque Cristo na verdade é o principal. Nós estamos enraizados, dando graças a Deus. É evidente, irmãos, é evidente, recebendo e vivendo o equilíbrio. É a mesma coisa, não, agora a gente vai dar uma festa porque morreu alguém. Nem isso, o sangue de Jesus tem poder. Porque às vezes as pessoas interpretam completamente errado. Não, na verdade, a gente dentro da compreensão entendeu qual é o propósito de viver enraizados em Cristo. Porque quem partiu, ele ensinou que a base da vida dele era Cristo. Então se nós temos que viver, é continuando vivendo em Cristo. E o texto continua dizendo: tenham cuidado, verso 8, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Paulo então começa a dizer: olha, o fundamento é Cristo, mas toma cuidado com os ensinamentos de pessoas humanas, que vêm de sabedoria humana, e que atrás desses ensinamentos humanos tem um domínio de espíritos malignos, que querem na verdade que você não tenha como base Cristo, que não tenha como ensinamento Cristo. Verso 9: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina sobre todos os poderes e autoridades espirituais. Repita comigo assim: ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Mas eu quero que você, na verdade, agora entenda bem. Verso 9 diz assim: olha, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus,
E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Olha que extraordinário. Por nós estarmos unidos com Cristo, nós também recebemos como herança a natureza de Deus. Recebemos agora a herança de Deus. E que herança é essa? Que natureza é essa que Cristo nos traz como bênção hereditária? Que nos dá o quê? Olha o que Cristo nos dá. Continua o texto. Ele domina sobre todos os poderes e autoridades espirituais. Então, quando você tem raízes em Cristo, quando você constrói a sua vida em Cristo, quando você procura estar cada dia mais forte em Cristo, quando você então dá graças a Deus em tudo, quando então você recebe a natureza de Cristo, você então domina autoridades e espíritos malignos. Pastor, por que eu tenho medo de demônio? Pastor, por que eu tenho problema com libertação? Sabe por que você tem problema com libertação? É porque você não tem consciência da bênção hereditária que Cristo conquistou por você. Se você tivesse consciência do poder e da graça e da essência que Cristo conquistou, o que a Bíblia diz? Olha, que a natureza que Cristo conquistou, Ele também deu a cada um dos seus filhos que vivem unidos com Ele. Quer dizer, essa natureza que Ele domina sobre os poderes e autoridades espirituais. Por isso a sua palavra dentro de casa, você tem que dar um grito lá. Tem certas coisas que é demônio. Vira para a pessoa que está do seu lado, tem certas coisas que é demônio. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que chama Quarto de Guerra. Quem gosta de intercessão e de oração sabe disso, né? Quem gosta de oração e intercessão gosta disso. Eu assisti aquele filme. E quando eu assisti aquele filme, eu falava assim: nossa, mas que mulher que aceita tudo. O sangue de Jesus tem poder. Mas que mulher boba. Que mulher chata. E a mulher estava sendo discipulada. A mulher estava sendo discipulada, a mulher estava sendo amada. E ela então, essa discípula dela ensinou ela a ter um quarto de guerra, a ter um quarto de comunhão com Deus, a ter um quarto de posicionamento, de receber de Deus aquilo que Deus deu para ela, de receber como herança as bênçãos que Jesus conquistou para ela. E ela ia para o quarto e o posicionamento dela simplesmente ainda era um posicionamento de escrava. Ela ia para o quarto prostrada, aceitando a cruz, aceitando as traições do marido, aceitando a indiferença do marido, aceitando ainda o posicionamento do mal contra a vida dela, contra a casa dela. Ela não se posicionava, ela não entendia o que Cristo realizou na vida dela. Então ela ia para o quarto, na verdade, não era um quarto de guerra, era um quarto de aceitação. Cuidado, você que faz a sua vida um lugar de aceitação. Cuidado você que caminha com Deus, e aí na verdade, como diz aí, né, não tem demônio, mas não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Já está 50 mil anos e ainda não muda, ainda na verdade não se transforma, ainda não recebe a bênção. Essa mulher então, eu aconselho vocês a assistirem esse filme. Chega um momento que ela fala assim: basta. Quando ela fala basta, e aí começa o som do filme fazendo rapaz, eu arrepiava de cima embaixo. A mulher saiu declarando na casa dela: agora demônio, você não domina aqui mais. Agora diabo, você não domina aqui mais. Revestido da autoridade de Cristo. E ela então expulsa aquilo. O marido dela, onde está, já começa então a ter reações. A família dela já começa a ter reações. E qual foi a diferença? A diferença é que aquela pessoa entendeu que não era o demônio que dominava ela, mas era ela que dominava o demônio. Que não eram as circunstâncias que dominavam ela, mas era ela que dominava as circunstâncias. Quando então você entende que precisa quebrar resistências aí na sua mente, resistências aí no seu emocional, resistências ainda no seu pessoal, para entender que a bênção que Cristo conquistou para você é para te posicionar nas regiões celestiais em Cristo. Nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos ser petulantes, nós não podemos ser egoístas, mas nós temos que saber qual é o papel que Cristo conquistou para nós. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas, não.
Nós não podemos ter aí, o nosso queixo empinado. Nós não podemos ter nenhum tipo de orgulho em nada. Se devemos orgulhar de alguma coisa, Paulo nos ensinou que se orgulhe da cruz de Cristo. Nós não podemos, mas nós temos que saber que o diabo não pode tocar em nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, que não pode nem sequer passar por perto. Mas só que muitas vezes nós não sabemos que Cristo conquistou e deu para nós o domínio sobre autoridades espirituais. Pede para a pessoa que está do seu lado para se posicione, coloque no lugar que Cristo conquistou. Verso 11: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecaminosa. Glória a Deus. Olhe bem para mim, o diabo ainda está condenando você pelo pecado que você tem? Não. Pelas fragilidades que você tem? Pelos erros que você tem? Olha o que a Bíblia diz, que nós fomos libertados pelo poder da natureza pecaminosa. Verso 12: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Isso aqui é extraordinário. Eu, como pastor, eu tenho a maior honra de realizar batismo. Eu, como pastor, eu tenho o maior privilégio de batizar as pessoas. E batismo é o início de uma caminhada extraordinária na vida de um cristão. Para você ter um entendimento, tem muitas pessoas que estão na igreja que ainda não batizaram porque não têm consciência de que devem servir a Cristo. E o batismo tem uma simbologia muito importante, que é morte, sepultamento e ressurreição. Quando você então vai para o batismo, ele evidencia três coisas. Evidencia que você morreu para a sua velha natureza, e essa velha natureza foi sepultada. Mas não parou só com o sepultamento aí, que agora está ressurgindo uma nova natureza em Cristo. O relacionamento com Cristo tem essas três fases. Que três fases essas? A fase da desconstrução, a fase da anulação e a fase da restauração. Quando você caminha com Cristo, você vai aprender que às vezes você vai doer na sua vida, mas você vai precisar ser desconstruído. Você vai ter que se desconstruir na sua personalidade, no seu jeito de ser. E muitas vezes, e a maioria das vezes, você vai doer. E não vai doer pouco não. Principalmente aqueles que são mais teimosos, que têm uma personalidade forte, que não gostam de se dobrar. Esses daí vão precisar passar pelo processo da desconstrução. Foi assim que aconteceu com Paulo, não vai ser diferente com você. Foi assim que aconteceu com Pedro, não vai ser diferente com você. Quem aceita Cristo e caminha com Cristo como base, primeiro vai passar pelo processo da desconstrução. Você vai precisar ser desconstruído. Por que ser desconstruído? Porque tem que morrer. Pastor, por que eu não vivo a vida de Cristo? É porque você ainda está carregando ainda a sua natureza pecaminosa com você. Você tem que morrer. Tem que morrer. Uma das bases da sustentabilidade do cristianismo é que você tem que entender que Cristo, quando veio na cruz, é para destruir as obras do diabo. Ele veio com esse poder e ele conquistou esse poder para destruir as obras do diabo. E aqui então Paulo está dizendo: olha, quando nós fomos batizados, nós fomos então mortos, sepultados no batismo também, mas seremos ressuscitados. Então o poder da desconstrução é complicado, é dolorido. Às vezes tem que passar por processo de libertação, de cura. Às vezes tem que passar por processo de vergonha, de humilhação, de escassez, de vergonha, de miséria, de solidão. É complicado desconstruir, né? Porque a personalidade é muito forte, a gente é muito teimoso. A gente é muito obstinado nas coisas que a gente quer. Ah, não, eu sou assim mesmo, vou morrer assim. Não. Tem um processo de desconstrução. E o processo do evangelho é maravilhoso, né? Que às vezes a gente, como pastor, quando uma pessoa está se desconstruindo dentro da igreja, quando Cristo está desconstruindo essa pessoa na igreja, a vontade da gente é pegar essa pessoa no colo e falar assim: Jesus, não faz isso não, está doendo demais. Mas faz parte.
Porque se não desconstruir, não vai construir algo novo. Depois então se desconstrói. Depois então é sepultado aquela velha natureza, quer dizer, esquecida. Às vezes na minha casa, às vezes na minha família, com a minha esposa, eles querem ressuscitar a velha natureza. Como você era no mundo? O que você fazia no mundo? Minha esposa várias vezes pergunta: como que eram suas antigas namoradas? Eu falei: quem disse que eu tive antigas namoradas? Como eram suas antigas parceiras? Eu falei: quem disse que eu tive antigas parceiras? Ah, mas por quê? Quem morre não fala. Eu não falo. Sabe por que eu não falo? Porque eu tenho vergonha de quem eu era. Se Cristo sepultou, quem sou eu para ir lá tirar do lugar onde Ele sepultou? Sou burro? Aquela podridão, aquela desgraça, aquela coisa que fede, aquela coisa que envergonha. Porque se valesse alguma coisa, eu não sepultava não. Se fosse alguma coisa que prestava, eu não sepultava não. E aí às vezes tem gente querendo sepultar essa velha natureza minha. Eu falo: não, por favor, porque a minha velha natureza tem condenação. A minha velha natureza não tem cruz. A minha velha natureza não tem o sangue de Cristo. A minha velha natureza não tem a transformação do Espírito Santo. A minha velha natureza, meu irmão, está condenada, desgraça. Mas só que Cristo veio quando me batizou, quando eu aceitei o batismo, quando eu aceitei a Cristo, eu então batizei, morri para o mundo, morri para a minha velha natureza, sepultou a velha natureza. E esse processo transformador da minha vida de ressurreição de um novo homem. Um novo homem mais humilde, um novo homem mais simples, um novo homem com mais educação, um novo homem com mais tolerância, um novo homem com mais inteligente, com mais complacência diante das pessoas, um novo homem que consegue olhar o ser humano de uma maneira diferente. Tudo isso é porque o processo de enraizar a vida em Cristo, tudo isso foi o processo de me tornar cada dia mais forte em Cristo, porque Cristo é a base. A humanidade não entende esse processo transformador maravilhoso, sem igual, que em palavras não dá para descrever. É só quem aceita Jesus é que sabe. Então por isso que o mundo vai nos contestar. É por isso que o mundo vai nos condenar. É por isso que o mundo vai querer descrever o que a gente sente, o que a gente passa. Eles não conseguem. Porque esse processo, muitas vezes, ele é passado no anonimato. Ele é passado às vezes na solidão. Ele é passado muitas vezes no escuro da vida, onde ninguém está vendo, mas os céus todos estão vendo esse processo. Eu não sei qual área da sua vida você está, se você está se desconstruindo no reino, ou se você está sendo sepultado no reino, ou se você está sendo ressuscitado no reino. Eu às vezes acho que já estou sendo ressuscitado no reino, mas de vez em quando Jesus ainda me leva lá para o sepultamento, para a morte. Que a gente, apesar de saber que Cristo fez uma obra maravilhosa, a gente ainda insiste lá atrás para pegar essa velha natureza que não presta para nada. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, eu conheço você assim, já não é fácil. Imagina sem Cristo então. Sangue de Jesus tem poder. Fica de pé no seu lugar. Olha bem para mim e coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Olha bem para mim. Eu tenho alegria do meu presente e do meu futuro, mas eu tenho uma vergonha danada do meu passado. Eu tenho uma vergonha danada de quem eu era. Eu tenho uma vergonha danada das coisas que eu já fiz no meu passado. Eu não me sinto orgulhoso por isso. E nem me sinto batendo no peito que eu já fiz alguma coisa, eu já participei de alguma coisa. Porque na verdade, eu tenho a vergonha. Que Deus nos ajude a ser levantado por uma igreja que tem vergonha do passado que viveu. Mas muitas vezes tem gente dentro da igreja: que isso, rapaz, já fiquei com 70, 80, 90. Já fiz de cabeça para baixo, de cabeça para cima, dando pirueta. Eu olho para ele e eu falo assim: ele não morreu ainda. Ele precisa encontrar com Cristo ainda. Porque essa vida é vergonhosa. Essa vida é humilhante.
Essa vida que a gente pega, chega a nona, pega a cervejinha, chega em casa bêbado, batendo nos filhos, gritando com a mãe, gritando com o outro, brigando com o outro. Essa vida é desgraçada. Infelizmente, às vezes dentro da igreja a gente vê pessoas assim. Mas o processo de Cristo tem que vencer o intelectualismo, tem que vencer a razão humana. Porque o processo de amor de Cristo, que é a morte, sepultamento e a ressurreição, está na evidência de que você nasceu uma nova criatura. E você está ressuscitado com Cristo. E esse processo maravilhoso de Cristo está sendo realizado na sua vida. E você agradeça a Deus por esse processo. Às vezes é um processo silencioso. Às vezes esse processo aos olhos humanos não dá para perceber, mas ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Comece a cada dia a agradecer a Deus por esse processo silencioso, mas que ele é poderoso. Feche os teus olhos agora que eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós estamos aqui essa noite porque o Senhor nos encontrou. Sim, Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos amou. O Senhor nos entendeu, ainda quando nós éramos pecadores. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado por essa escolha. Nós não tínhamos nada para te oferecer, mas o Senhor nos escolheu. E esse processo de escolha, meu Deus, evidenciou na morte. Uma morte de uma velha natureza pecaminosa, uma velha natureza que muitas vezes, meu Deus Santo, nos leva a envergonhar a nós mesmos e envergonhar a nossa casa, a nossa família. Senhor, meu Deus Santo, que essa vergonha dessa morte, nós queremos declarar que a nossa velha natureza está cravada lá na cruz do Calvário. Ela já está morta pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E juntamente com essa morte também está sepultado aquele velho homem, sepultado aquela velha mulher, sepultado aquele velho jovem, sepultado aquele velho moço que se orgulhava das coisas que fazia lá fora. Senhor meu Deus, nós queremos declarar que fazemos parte de uma igreja que não se vangloria mais das coisas erradas que fazia, mas hoje está diante da tua presença, agradecendo ao Senhor. Obrigado por esse processo de transformação, obrigado por esse processo de amor, obrigado por esse processo de restauração, onde o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o império da sua divina luz, onde o Senhor nos tirou das trevas, das garras do diabo e nos colocou nas regiões celestiais para dominar autoridades e poderes espirituais, onde o Senhor nos tirou das trevas e nos deu para o reino da sua luz, ó Pai. Porque Jesus Cristo mudou o nosso viver, Pai. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa casa, Ele mudou o nosso casamento, Ele mudou a nossa vida, e nós queremos te glorificar, ó Pai, com toda a nossa força. Levante bem alto as suas mãos para o céu, se você pode, e comece a aplaudir esse Deus com poder da ressurreição, esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar e imaginar. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, excelente noite.